Quinta-feira, dia 20 de abril, véspera do feriado, um feriado importantíssimo para nós mineiros, começando mais um Resenha Banqueta, que é sua revista eletrônica semanal, que debate, que põe em discussão os principais assuntos de Nova Lima, do nosso estado e do nosso país. Sempre ao meu lado, Zé Raimundo, Leão Maluco, que é colunista do Jornal Cultura e Comércio, também apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta. E ao meu lado, aqui no nosso estúdio, Ederson Lírio Betão, que é servidor público municipal concursado, ativista da causa animal e bacharel em Direito. Você de casa pode participar do programa enviando mensagens, críticas e sugestões pelo telefone WhatsApp 985692926, 985692926. É importante lembrar que estamos ao vivo em todas as plataformas da TV Banqueta. São exatamente 19 horas, 25 minutos e 50 segundos. Canal 6 da NET para toda Nova Lima, YouTube, Instagram e Facebook. E nesses canais você também pode participar enviando e comentando nos nossos chats. Mas vamos começar logo para essa quinta-feira quente, falar um pouquinho sobre os assuntos de Nova Lima. É um assunto que parece um pouco requentado, mas que até hoje se discute isso em Honório Bicalho. No início do mês, houve uma coloração diferente do Rio das Velhas na região de Honório Bicalho, apareceram peixes mortos e com isso a prefeitura acionou o Estado através do IGAM e da FEAM, que constatou que houve sim jogaram, né? A CSN jogou uns sedimentos através de uma barragem de Fernandinho no rio, mas que, segundo a CSN, nós trouxemos um banqueta dessa semana, segundo a CSN, segundo o IGAM e segundo a FEAM, corroborados pelo Ministério Público, a poluição foi barrada, ou seja, atualmente não existe mais poluição. E a Copasa afirmou que mesmo no momento em que houve, né, esse corrimento do sedimento da CSN, a água oferecida pela ETA, a Estação de Tratamento de Água do Bela Fama, tão responsável, né, pelo abastecimento de água de 60% da região metropolitana e também de Nova Lima, em momento nenhum houve problema na água oferecida pela Copasa. Entretanto, Betão, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas teve essa semana passada, no finalzinho de semana passada, início dessa, em Honório Bicalho, e afirmou que visualmente o rio continua da mesma forma. E aí, em quem acreditar? Boa noite. Boa noite a todos, né, mais uma vez, por nos receber aí nas suas plataformas digitais e televisão, na sala da sua casa. Fred, é uma questão realmente espinhosa mesmo, porque nós temos esse problema das águas, né? Da poluição. Não é uma novidade a poluição dos nossos rios, né? Nós temos o Apolo Eringe, que você conhece bem, né? Que foi e sempre será um grande batalhador por esse Rio das Velhas, né? pelo Velhas, que é realmente uma das grandes riquezas que o Brasil tem. É preciso aprofundar mais, Fred. É óbvio que eu acredito muito no Ministério Público, no IGAM, são instituições sérias, porque lá tem os técnicos, né? Tem as pessoas que fazem ali a análise das águas e tudo direitinho, mas o que fica de alerta para todos nós também é que essas instituições, junto também com o terceiro setor, né, que não pode dar mole, tem que realmente ir monitorando o Rio das Velhas, ir monitorando as águas, porque na realidade a gente está com a qualidade de água muito ruim, essa é que é a pura verdade. A gente está jogando os esgotos nos rios, a gente não consegue tratar os rios, a gente não consegue resolver o problema
né, dos rios. Muito pelo contrário. A gente tem um descarte grande de rejeitos, como aconteceram aí nesse rompimento de barragens que nós já vimos por aí. Nós tivemos outras coisas. Quando você toca no assunto, por exemplo, da CSN, com a barragem que teve contaminação e tudo, é óbvio que depois que cessa esse problema, demora um tempo para decantar. Mas e aí, o que está acontecendo com o fundo do rio, com aquele solo debaixo do rio? O que está acontecendo ali com a biodiversidade, com os peixes que ali estão, com a margem dos rios? Então, isso tudo traz muita preocupação, Fred, porque é dessa água que nós consumimos, né? É dessa água que nós vivemos, né? E eu queria fazer um recorte, Fred, Fique à vontade, a respeito da adutora. Eu acho que a gente tem que continuar falando da adutora, porque uma análise que precisa ser feita é o seguinte: se rompeu um pedaço dessa adutora, gente, é porque já está velho, eles consertaram essa adutora, então isso quer dizer que outras partes da própria adutora podem romper, porque a idade é a mesma do tubo, né? Então nós temos que levantar essa bola aqui, Fred, porque o aço, quando ele vai vencendo o tempo aí, a gente precisa observar e chamar a atenção das autoridades, porque isso pode acontecer de novo e pode não demorar. Zé Raimundo, a questão do Rio das Velhas na região de Honório Bicalho, na sua opinião, de acordo com as informações desses órgãos, é página virada? Vamos seguir para frente? Ou ainda tem que se discutir sobre a qualidade do Rio das Velhas, principalmente depois que aconteceu devido à barragem da CSN? Boa noite a todos, grande abraço para vocês que nos acompanham por todos os canais de comunicação da TV Banqueta. Olha, não tem que morrer o assunto, não. O assunto ele tem que estar na pauta diariamente. A poluição do Rio das Velhas e dos nossos rios em geral é um caso muito sério. E nesse caso aí, para encurtar um pouco a conversa, Fred, porque você já falou tudo aí, você e o Betão, mas para encurtar a conversa, tanto a CSN está mentindo, como a Copasa está mentindo. Isso é normal, inclusive na Copasa. A Copasa é um órgão que nos últimos anos, e eu tenho falado isso, presta um serviço muito ruim à nossa população, serviço muito falho. Sempre, qualquer problema existente no fornecimento de água da nossa população, a Copasa nunca tem culpa. A Copasa aumenta a sua conta, ela te cobra um valor 2, 3 vezes maior do que a sua média que você paga mensal. Aí você vai reclamar desse aumento de custo. Ela fala que é um vazamento dentro da sua residência. Você faz todo o processo de verificação para saber se tem algum vazamento. Não encontra esse vazamento, faz esse trabalho junto a profissionais, inclusive profissionais que já trabalharam na própria Copasa. E a coisa fica por isso mesmo. Você acaba tendo que parcelar aquela dívida, porque eles não admitem os seus erros. Nem a Copasa, nem o IPA, aí, que é o instituto que você citou, que também afirma que não tem nada, que não tem rio poluído, e a CSN. Então tem rio poluído sim, tem peixe morrendo sim, a população está falando a verdade. Agora, eles têm que admitir. E a própria Copasa tem que admitir, falar, a água que nós fornecemos é uma água poluída sim. Nós tratamos para poder entregar essa água para vocês, mas é uma água poluída sim. Não vem com essa conversa fiada, não. Então, para mim, é um assunto que não morreu, não. É um assunto que tem que ser verificado, tem que ser fiscalizado, sim. A Copasa tem culpa no cartório, como a CSN tem. Estou falando especificamente desse caso do Rio das Velhas. Mas todas essas empresas que poluem rios e órgãos que administram as águas que nós necessitamos no nosso dia a dia, precisam melhorar e muito. E precisam bater no peito serem mais transparentes, coisa que eles não têm sido feito nos últimos anos. Copasa, principalmente. Só informações que precisam ser destacadas para o pessoal de casa, principalmente quem não teve acesso ao Jornal Banqueta, é a seguinte. Primeiro, o Ministério, primeira coisa que se perguntava em Honório Bicalho era a ligação do que aconteceu recentemente com as enchentes de 2022. O MP deixou claro que não tem mais nenhuma investigação no Ministério Público da Promotoria do Meio Ambiente, porque já foi arquivada a notícia
fato ou notícia crime, porque a análise que foi feita da água do Rio das Velhas em Raposos, que segundo o MP era a mesma água de Honório Bicalho, não era nada proveniente de mineradoras. E dentro do que Betão disse, muito importante, só que a gente, Betão, a gente tá aqui durante a semana falando o que a gente pensa. Aí são as nossas autoridades. Não se fala mais nada da adutora da Copasa, que a Copasa consertou aquele pedaço pertinho ali do Mingu, mas que ia dar uma geral em toda a adutora. Foi feita? Pois é. Outra coisa que nós cobramos, a análise da qualidade da água dos nossos chafarizes. A prefeitura está lá colocando disponível para a população. Então o que acontece é isso. Precisamos de mais fiscalização, que as coisas não morram e, de acordo com o que vem acontecendo outras notícias, o que passou ficou para trás. Mudando de assunto, falando também do Jornal A Banqueta de Notícias, bem rapidamente, que nós temos temas nacionais e estaduais importantes. Trouxemos no jornal dessa semana, mas é um assunto que com certeza vai ser pauta novamente na semana que vem, é o burnout. O burnout é a doença do trabalho. Hoje em dia é moda, coach, internet o tempo todo, influenciadores digitais. Vou citar um, por exemplo, o próprio Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Não, tem que trabalhar enquanto você está pensando, seu concorrente está trabalhando, quando você está descansando, seu concorrente trabalhando, tem que trabalhar não sei o quê. E veio agora, além da depressão, existe o burnout, que é nada mais, nada menos do que você se estafar com tanta condição do trabalho desfavorável. Como que a gente faz, Zé Raimundo? Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Pois é. São dois lados aí nessa questão. Primeiro que trabalho não mata ninguém, nunca matou ninguém, não é? Então, o povo atual, a população, as pessoas no mundo de hoje também precisam ter uma cabeça um pouco mais aberta, que o trabalho enobrece o homem, tá certo? Então, o pessoal reclama demais. Mas vamos lá, vamos falar das leis e do que é o certo e o que é o errado. Aqui no Brasil, desde sempre e há mais de praticamente um século, a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro é 44 horas semanais. Tá certo? Então, o sujeito vai trabalhar 44 horas semanais. Alguns trabalham de segunda a sexta e fazem essas 44 horas, outros fazem essas 44 horas trabalhando também aos sábados. Obviamente que você tem o pessoal que trabalha domingo, feriado, tem o pessoal de indústria, o pessoal de produção, o pessoal de comércio varejista, principalmente, né? Mas todos cumprem a mesma carga horária, em média, 44 horas semanais. Tirando aí o pessoal que tem algumas diferenciações, porque trabalham tem trabalhos mais perigosos e tal, tem uma jornada de 35 horas, enfim. Você tem várias brechas na lei. Agora, a estafa do trabalho, ela existe, ela é normal. Todos nós podemos nos estafar com o trabalho, mas isso não pode ser um problema recorrente, isso não pode virar uma moda para que as pessoas deem isso como desculpa e falar, eu estou doente pelo trabalho. Porque se isso virar moda, nós estamos perdidos, porque já está difícil você conseguir mão de obra em algumas áreas. A coisa já se complicou um pouco. Então, acho que a gente também reclama um pouco a mais. Eu conheço pessoas que trabalham muito mais que 44 horas semanais, não reclamam e nunca ficaram doentes e sobrevivem bem nessa situação, tá certo? Como eu conheço pessoas que, por uma questão pequena, por uma carga de trabalho um pouco maior numa semana, se estressam a ponto de adoecer. Então, é questão de cada um, é questão de consciência de cada um, questão física também, de saúde de cada pessoa. Agora, só acho que isso não pode virar moda, viu, Fred? Existe o problema? Existe o problema. Se for cumprido a lei trabalhista, que eu acho que ela é normal, 44 horas semanais do normal. Aí alguém pode dizer assim, mas lá na Europa, em alguns países, lá na Dinamarca, lá na Suíça, lá não se trabalha 44 horas semanais, se trabalha de segunda a sexta, para-se só na parte da manhã, o fim de semana é mais longo. Existem alguns países mais evoluídos que estão na nossa frente nesse sentido. Só que lá a coisa funciona melhor também. Então, o trabalhador desses países, ele tem que entregar o seu trabalho
dentro daquela carga horária. Nós, brasileiros, também precisamos fazer isso, né? Eu tenho que entregar o meu trabalho dentro da minha carga horária. É questão de consciência também, viu, Fred? E na sua opinião, como acertar essa questão em trabalhar bem, ser feliz, trabalho não adoece o homem, mas ao mesmo tempo não adoecer? Fred e telespectadores, esse realmente é um assunto muito forte, né? Parabenizar o jornal, porque trouxe um grande especialista, né? O Fábio Belo é um dos grandes especialistas do Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, ele está, não sei se ele está na Argentina, fazendo uma palestra, ele está dando um curso exatamente sobre essa questão da exaustão no trabalho, né? Então, parabenizar e agradecer também a Mariana, que fez esse trabalho maravilhoso. Eu acho que o jornal dessa semana trouxe uma riqueza muito grande. E a gente não pode confundir o que está no texto ali, Fred, com relação a um ataque sistemático ao capitalismo. Não é isso que está ali. O que está ali é as fórmulas que o capitalismo atravessa para poder conduzir a vida do sujeito, né? Então, o trabalho do jeito que é colocado hoje, o sujeito que é empreendedor de si mesmo, né? O cara, se ele deu errado é porque ele é incapaz, se ele deu errado é porque é incompetente, se ele não conseguiu, a culpa é dele. Não é nada disso. É porque nesse sistema que é colocado para a gente produzir, a gente vai perdendo o nosso time, vai perdendo o nosso convívio familiar, vai perdendo aquele momento de ócio, né? O ócio enobrece um momento que você deixa de observar uma natureza, por exemplo. Vou dar um exemplo claro aqui, claríssimo. A capa do jornal com a mata do Espírito Santo. Por que ninguém observa aquilo, que é aquela coisa maravilhosa nós falamos aqui, Fred? Na questão da doutora, né? Isso. Por que ninguém observou aquilo até hoje? É porque está todo mundo correndo tanto, está todo mundo trabalhando tanto, está todo mundo, sabe, tão vidrado com as coisas, internet, trabalho, produção, é aquela coisa que você não percebe as coisas que são simples e bonitas da vida. Então a gente precisa trabalhar? Sim, precisamos trabalhar. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? Eu fico vendo, por exemplo, você também deu uma recuada, que você também trabalhava e com tá para cá, para ali, então, e eu também, e todo mundo, Zé Raimundo viajando. A gente precisa ter um tempo para a gente. A gente precisa ter um tempo para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, a nossa condição de vida. Então fica esse alerta. Eu acho que a matéria está aí para todos lerem. E o trabalho é muito bom, mas o ócio, o descanso, não ligar também para essas coisas assim, eu preciso ter aquilo, que se eu não tiver aquilo eu não vou ser feliz, né? A sua felicidade não está atrelada às coisas que você tem, mas sim às coisas que você vive com amor e com tranquilidade. Só para contribuir e também ter um momento de reflexão, um amigo meu, gente simples como a gente, humilde, trabalhou, setor de mineração, venceu, comprou um lote num condomínio aqui de Nova Lima, construiu, fez sua casa e recentemente constatou um câncer. Aí ele falou comigo, Fred, só agora que eu tô com câncer, que no meu momento de quimioterapia, que eu não conseguia trabalhar, eu consegui, pela primeira vez, a reparar tão bela é a minha casa, que mesmo construindo com muita luta, nunca parei para admirá-la. Então fica como que são coisas simples, reflexão. Né? Mas vamos seguindo. Bora. Vamos lá. Começar agora com o Betão. Betão, governador Zema enviou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi aprovada, se não me falha a memória, na quarta-feira. Deixa eu só fazer um recorde da outra matéria do jornal também, que eu gosto de fazer. Eu gosto de observar o jornal. E antes da gente entrar nessa pauta estadual, esse projeto de vida, que eu acho que esse modelo, né? A disciplina que foi introduzida na escola estadual. Estadual, que traz essa reflexão para o aluno, Fred. Eu acho que a gente... Esse bate-papo que a gente faz. Exatamente, sabe? Por quê? O aluno, e nós vivemos isso na escola, talvez não com os professores, mas também com alguns professores, mas a gente fazia aqueles debates, discussões,
brincadeiras e críticas, e às vezes, muitas das vezes, aliás, né, a gente fazia bullying, né, e recebia também. Mas isso é importante para a gente, não bullying, mas é importante para a gente identificar. Então, assim, o jornal dessa semana, tá, assim, eu gosto de ver o jornal toda vez que sai e tal, mas traz coisas que traz o jornal dessa semana traz reflexões importantíssimas. Quando eu li essa matéria, eu lembrei da minha época de escola. Então, assim, eu acho que é um projeto maravilhoso, parabenizar para as pessoas que estão aplicando isso no estadual. O estadual, mais uma vez, saindo na frente, né, Augusto de Lima. E parabenizar, Fred, o jornal, mais uma vez, né, porque esses espaços são importantes. Quando você solta essas matérias, você valoriza de fato essas iniciativas, sabe? Isso é importante demais. Então, só fazendo esse recorte antes da gente começar, Fred. Beleza, só colocando o crédito, a professora é Adriana Moreira que coloca essa disciplina. Então, Betão, a Assembleia aprovou um reajuste de 300% para o governador Romeu Zema. Esse aumento vai ser escalonado, mas após o parcelamento desse aumento, ele vai receber o salário de R$ 41.845, se tornando o segundo governador mais bem pago do país, ficando apenas atrás do governador de Sergipe. Ao lado dele foi uma galera que conseguiu o aumento, o vice-governador Simões, 37.600, secretários, 34 mil. Justo, vai contra o discurso do Zema, que diz que não precisava do salário de governador. Zema mudou do primeiro governo para o segundo. Qual que é a sua avaliação dessa questão, desse aumento do salário do Romeu Zema? O Fred, tem umas coisas que a gente tem que ponderar também. Ninguém vive de brisa e ninguém também vai trabalhar de graça. O que a gente não pode entender, ou talvez a gente não consiga entender, é o seguinte, que, por exemplo, ele falava que não precisava e tal, cumpriu ali, enquanto ele não colocasse o salário dos servidores em dia, que ele não iria receber. Tudo bem, tá tudo certo. Mas já que ele não precisa, é um cara que é um empresário, já é bem sucedido, abriu mão, como ele disse, das mordomias que tinha no Estado, que todos os governadores utilizavam, pegou os helicópteros e colocou ele a serviço das forças de segurança, e por aí vai, né? Agora ele aumenta o salário dele em 300%. Tudo bem, por que não aumentou então também o salário dos servidores em pelo menos 100%? Né? Que eu acho que se ele merece porque está trabalhando muito, quem trabalhou no Estado esse tempo todo sem receber ou recebendo parcelado merece muito mais, né? Porque, por exemplo, quando eu falo isso sempre aqui, ninguém é obrigado a ser governador do Estado. É porque quer, pôs o nome à disposição e ganhou a eleição. Ganhou a eleição, tem que cumprir aquilo que fala, correto? Então, eu acho que é muito discurso, sabe? É muita perfumaria. E eu acho que assim, as pessoas precisam ser originais, sabe? Vem e fala assim, não, eu vou aumentar 300% porque eu acho que agora eu mereço ganhar 40 mil, 50 mil, 60 mil. Seja original, não esconde debaixo da mesa com medo de falar as coisas, não. No primeiro mandato eu agi desse jeito, no segundo mandato eu estou agindo assim. Seja original. Eu acho que isso é muito mais importante, muito mais claro do que ficar tentando esconder aí debaixo da saia de alguém. Agora, ele não precisa. O discurso do vice também é que não, nós vamos fazer uma política de austeridade, tal, não sei o quê. Quer aumentar o seu salário? Eu não vou falar que é contra, não, sabe? Não vou falar que é contra, não, porque o governador trabalha muito. Mas dá 100% então para os servidores, ou 50%, né? Agora, se não for fazer isso, pega o mesmo reajuste que o servidor público estadual está recebendo e passa para o seu salário. Eu acho isso um absurdo, aumentar o salário em 300%. Nem que seja escalonado em 30 anos, isso não importa. Agora, 300% de aumento, aí é uma covardia, porque quanto é que o servidor está recebendo? Ele tem que receber o mesmo aumento que o servidor recebe. Zé Raimundo, sua opinião sobre esse aumento do salário do governador, do vice-governador Simões e dos secretários e subsecretários. Só um adendo. Mesmo com esse aumento, foi autorizado pelo menos um jeton.
O que é jeton, meu telespectador? Jeton é que essas pessoas que têm cargos no governo de estado vai lá e é conselheiro da CEMIG. Aí, o que é jeton? Aí tem um adicional em seu salário de 10 mil. Ele é diretor da Gasmig, mais 20 mil. Então, nos governos passados, existia jeton, uma pessoa, ele era secretário de esporte, mas era do conselho da CEMIG, da Copasa e não sei mais o que. Então, com isso, o salário é lá em cima. Então, foi aprovado 300%, mas todo mundo da esfera do governo estadual só pode ter um jeton, só pode participar de outra autarquia do governo estadual para aumentar seu salário. Sua opinião, José Raimundo? Olha, o meu ídolo, governador Romeu Zema, já não é mais meu ídolo, viu, Fred? Ele foi um baita de um governador no seu primeiro mandato, ele apareceu para o Brasil inteiro como um homem seríssimo, de muita austeridade, cortou muitas mordomias no governo estadual, ele deu muito exemplo. E nesse mandato eu estou sentindo um governador bastante diferente. E até estranho isso, porque ele era um forte candidato até à presidência da República daqui a mais quase 4 anos. Então, eu acho que ele retroagiu. Não é a questão do aumento, não. Concordo com o Betão. Acho que o governador trabalha muito, precisa ter um bom salário, sim. Agora, é 300% escalonado, não importa. Esse valor de 41 mil reais, parece que vai chegar o salário dele, parece que só vai chegar isso em 2005, é uma coisa assim. Ele vai escalonado ali. O grande problema é que isso é um carrossel. Atrás dele vai o aumento de salário absurdo para o vice-governador e para todos os seus secretariados. Então, esse pessoal está ganhando muito pelo pouco que eles fazem, tá certo? E aí, mais uma vez, eu chego à conclusão, eu não quero nunca ser governador de nada, e nem prefeito de nada, e nem presidente de nada, eu quero ser vice. Porque ser vice é uma delícia. Você não toma porrada de ninguém e o seu salário está lá em cima, tá certo? Ou então ser secretário de alguma coisa. O secretário também toma umas porradinhas aí. Mas quem está na frente é sempre o governador, ou o prefeito, ou o presidente da República. E esse cargo, ele tinha que ser muito bem pago mesmo, porque esse cara toma cacete o tempo inteiro. A culpa de quem que é no estado de Minas Gerais? É sempre do governador Zema. Então, tirando essas duas observações, para mim, ele fez errado, da maneira errada, poderia ter o seu aumento, podia ser revisto essas perdas salariais que eles tiveram em todo esse período, desde 2007, parece, até agora, é um período longo, mas concordo plenamente com o Betão. Poderia também melhorar o salário do servidor público estadual. Ele deu uma consertada, sim, ele botou em dia os salários que estavam atrasados, mas ele fez apenas a obrigação. Ele deixou de ser meu ídolo agora, e agora eu sou um fiscalizador, eu sou um fiscal ferrenho também do governador Zema, que continua sendo um bom governo em Minas Gerais ainda, melhor do que os outros que passaram, os últimos que passaram, melhor do que Pimentel, melhor do que Aécio Neves, melhor do que esse povo todo que passou para trás aí. Ele é o melhor, mas ele começou a pisar na bola, eu sou contra, viu? Acho que foi uma pisada de bola grande, perdeu o voto aí lá na frente. Eu concordo com um pouquinho de cada um de vocês dois. Primeiro, eu sou sempre a favor da pessoa ganhar bem, principalmente no órgão público. Porque se a pessoa ganha mal, é uma porta aberta para a corrupção. Sou a favor demais dos nossos principais comandantes ganharem bem em todas as esferas do setor público. Mas concordo demais. O Zema é outro governador nesse segundo mandato. E como disse bem Zé Raimundo, não quer dizer que eu estou elogiando PT, Aécio e qualquer Hélio Garcia, Itamar Franco, não, de maneira nenhuma. Mas que o Zema vem me decepcionando, o retrato, Zé e público de casa, foi a aberração, a falsidade, a chacota do Zema vir a Nova Lima e inaugurar um prédio privado, que eu conheço bem a história, que é vizinho da minha casa, onde eu resido, onde eu tenho atuação, no bloco do Oswaldão. Ele veio em Nova Lima inaugurar um prédio privado, ainda colocou todos os assessores da prefeitura com um sorriso amarelo de ter de participar daquilo. E aí
E mais, hoje eu até vi imagens no Instagram do nosso prefeito João Marcelo. Zema está em débito em Nova Lima. Cadê a nossa estrada de Sabará? Cadê a reforma da Vossoroca? O dinheiro já está no Estado. O prefeito João Marcelo já fez sua parte. O dinheiro está no Estado para fazer a Vossoroca. Cadê a Vossoroca aqui do nosso lado? Cadê a estrada de Sabará? Cadê a estrada de Santa Rita? Então, como disse o Zé, também decepcionado com o Zema. E o retrato do Zema foi a inaugurar uma obra privada da construtora CAC, que fez o que fez no bairro Oswaldo Barbosa Pena 2 e não deu nenhuma contrapartida para a nossa população. Por falar nisso, antes de ir, vou até conferir o tempo tá legal, antes de ir para a questão nacional, nós vamos debater bastante a questão da demissão, do pedido de demissão do comandante do GSI, o parceiro amigo do Lula. Vamos falar da construtora CAC, Zé Raimundo Betão, me perdoe, nós vamos fazer um parênteses para trás aqui. Publicamos hoje, exclusivo no Jornal Banqueta, nas redes sociais, a construtora CAC está com um condomínio em aprovação no CODEMA da Prefeitura de Nova Lima para fazer um condomínio às margens da MG 030. Não é dentro do Vale dos Cristais que tem que desembocar na MG 030, não é aqui onde é o clube da CM que está perto da MG 030, não. É às margens da MG 030. Peguem vocês sentido Trevo dos Cristais até o Trevo do Supermercado BH, passou o Pontilhão, passou aquele empreendimento que foi abandonado de prédio, passou o Veredas das Gerais. Entre o Veredas das Gerais e a entrada do campo do Pires, naquele trevo do Supermercado BH, a construtora CAC quer construir um condomínio de 4 torres, onde cada uma delas terá 15 andares, às margens da MG 030. E o pior, vai ter entrada pela MG 030 e pelo Campo do Pires na rua Campina Verde, onde você passou ali do Supermercado BH, você entra direita para ir na Via Ouro. Absurdo. E o pior disso, Zé Raimundo, que eu estava presente, o responsável pela CAC, cobrado por alguns conselheiros, ele disse assim, perguntou se ele ia fazer alguma coisa para a entrada ali do Campo do Pires. Ele disse, não, o terreno não é meu, eu só posso fazer algo em meu terreno. Eu não sou contra o progresso. Se chegar para mim e falar assim, ô Fred, eu tô querendo construir um prédio de 10 mil unidades na MG 030. Beleza, você vai construir, mas você tem que construir um metrô do Supermercado BH ao Vila da Serra. São as contrapartidas. Isso é absurdo, Zé. Será que a prefeitura vai permitir isso? Espero que não, né, Fred? Espero que essa prefeitura, que essa Câmara de Vereadores não faça o mesmo, não cometa o mesmo erro que outras câmaras e que outros prefeitos cometeram no passado recente. Nós já discutimos isso aqui por várias vezes. Não cabe mais esse tipo de condomínio, esse tipo de empreendimento, principalmente na rodovia da MG30. Nós temos seríssimos problemas de logística, de trânsito. Então, tem que ser uma coisa muito bem estudada e tem que ser uma troca muito bem feita. Então, infelizmente, esse projeto já está lá na prefeitura e vai ser analisado pela prefeitura, pela Câmara. Agora, nós temos que cobrar, a responsabilidade dos nossos vereadores que foram eleitos, para ver se eles vão ter peito e culhão para barrar um absurdo desse, e a administração atual da prefeitura, se vai autorizar facilmente, como outras fizeram, ou se vai barrar, ou se vai exigir, conforme você falou, algo em troca, tá certo? Nós precisamos de algo em troca, e não é algo qualquer, não. Precisamos de uma troca interessante, porque aqui em Nova Lima é assim, é muito fácil, né? Você dá tudo que você tem e não recebe quase nada. É por aí, quando você fala de prefeitura e de Câmara. Então, o que você oferece, você tem que ter um troco de volta, não pode só entregar a cidade de mão beijada porque você é vereador, porque você é prefeito, não. Isso tem que ser cobrado, viu, Fred? Mas é um absurdo e eu sou contra. Eu também não acredito que a prefeitura
vai permitir isso. Não é possível. Não é possível. O que se enfrenta lá em cima da barreira para cima, nós vamos enfrentar aqui. Se vocês forem nas redes sociais da TV Banqueta, eu mesmo que filmei, um trânsito caótico, da MG-030 desse tamanhozinho. Não, isso é chamar o povo de babaca e de palhaço. Quero ver quem defende algo disso. Só para registrar, que a gente fala tanto da participação, um abraço para o Jefferson, vice-presidente da Liga Municipal de Desportos, fazendo uma observação ao Zé Raimundo e ao Betão. Quem aumentou o salário foram os deputados, não o governador. Bastava os deputados não aprovarem. Observação importante. Agora vamos lá para o tema nacional que esquentou, que mudou, que obstruiu as pautas do Congresso Nacional, que foram as imagens divulgadas pela CNN. Importante dizer, CNN, do Menin, que é o mesmo dono hoje da Rádio Itatiaia. CNN divulgou imagens do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Gonçalves Dias, no dia da invasão no Palácio do Planalto, ele circulando dentro do Palácio do Planalto, interagindo com os invasores, tratando até com cordialidade. Quem é o general Gonçalves Dias? O general Gonçalves Dias, ao lado do fotógrafo Stucker, são as pessoas mais próximas ao presidente Lula. Onde Lula está, estão os dois. Tanto é que ele tem o apelido de Sombra. Minha pergunta é para você, Betão. O que muda? Essa divulgação dos vídeos, mudou-se o cenário político ou pegou fogo? Minha pergunta para você é baseada no seguinte: a demissão do general, a divulgação dos vídeos, muda alguma coisa na sua análise no que aconteceu no dia 8 de janeiro? Muda em nada. Primeiro pelo seguinte: se alguém foi conivente, ele tem que ser punido, independente de quem seja. Agora, é óbvio que nós temos eu não detesto falar essa palavra, que é guerra de narrativa. Eu acho que a gente tem que parar de falar desse assunto. Nós temos uma briga política de dois campos antagônicos, que é um campo ultraconservador com a esquerda brasileira. Acontece o seguinte, que está no colo, o 8 de janeiro está no colo de Jair Messias Bolsonaro, não tem outra alternativa, tá certo? O recorte que foi feito pela CNN, que agora está aparecendo outras imagens, inclusive no G1 já tem outras coisas, no UOL também já tem outras falas, né? É que quando ele já aparece com o pessoal já invadido. E outra coisa, o major que estava lá foi colocado, o major que aparece dando água para todos eles foi nomeado pelo general Heleno. Então, nós temos outros quadros aparecendo e eu acho que as pessoas querem criar um fato. Eu acho que tem que ter uma CPI. Tem que ter uma CPI do 8 de janeiro, porque isso é um fato histórico que nós estamos vivendo no Brasil, né? Uma tentativa de golpe que se frustrou, o judiciário agiu de forma correta e isso aí não muda em nada. Isso não muda em nada. Eu acho que a gente precisa, primeiramente nesse país, dar valor às nossas instituições, e quem tem responsabilidade na invasão dos prédios ali, que tem responsabilidade naquela depredação que foi feita, tem que pagar o preço, né? Seja ele o Gonçalves Dias, se for comprovado que ele teve participação, que eu não acredito de forma alguma, um cara que já está lá há não sei quanto tempo com o Lula, né? O major do GSI que estava distribuindo água. Agora, tem recortes que é preciso entender também, Fred. Por exemplo, depois que a turma invadiu, sem a polícia lá dentro também, só conseguiu dar cabo daquela confusão toda depois que a Força Nacional de Segurança chegou e pôs todo mundo de joelho lá dentro e sentado dentro do Palácio do Planalto e pôs todo mundo ali dentro ali. E aí a polícia chegou e pôs ordem no coreto. Porque, na realidade, não tinha como segurar aquela tropa, não. Essa é que é a realidade. Não tinha como segurar aquela tropa que entrou lá para dentro, não. Então todo mundo tem que ser responsabilizado. E eu sou a favor da CPI desde o primeiro momento. O detalhe é o seguinte, que nós temos essa briga no campo político, que é democrática, digamos de passagem, é uma briga democrática,
Porque as pessoas têm que entender o seguinte, existe um cabo de força aí. E as pessoas têm que ser ouvidas, tem que ter debate, tem que colocar na cara daquilo que foi feito, falar para as pessoas para aquilo que tem responsabilidade nos atos, aquelas pessoas que incentivaram os atos, todas essas pessoas têm que pagar. Então não muda em nada. O que muda é essa guerra não gosto da palavra de narrativas, mas essa guerra que está acontecendo política, que é um tentando jogar no colo do outro. Mas o 8 de janeiro tem digital, tem nome, tem endereço e tem cara, viu? São todos bolsonaristas. E isso aí está marcado para a história do Brasil. Agora nós precisamos passar isso ali, porque nós estamos construindo a história do Brasil a partir do 8 de janeiro. Reconstruindo, aliás. Zé Raimundo, na sua avaliação, o que muda? Ou a sua avaliação nunca mudou? Ou o que vai mudar isso no cenário político, no Brasil? Dá uma geral a respeito dessas imagens. O que trouxe para você? O que vai mudar com essas novas imagens, com a demissão do sombra do Lula? Os esquerdistas continuam achando que nós vivemos no país das maravilhas, né, Fred? Eles continuam querendo jogar a culpa nos bolsonaristas. Acabou de falar o Betão aí, mais um absurdo, porque ninguém prova que aquela invasão do dia 8 de janeiro aconteceu somente por bolsonaristas. Tanto não provam que um elemento do governo atual, braço direito do presidente Lula, estava lá abrindo as portas para os invasores e servindo água, cafezinho para os invasores. Isso está na mídia. É um absurdo. Ontem o Brasil foi escandalizado com aquelas imagens mostradas por todas as emissoras de TV, inclusive as contra. No Jornal Nacional da Rede Globo, que é tão contra, que sempre foi tão contra os bolsonaristas, foi sempre a favor da turma da esquerda, teve que se render. A CNN, que também era contra, teve que se render. E toda a mídia teve que se render, porque contra fatos não há argumentos. Houve, sim, participação e tem que haver CPI, sim. E por que esse medo do governo atual da CPI do 8 de janeiro? Porque a CPI pode encontrar com seriedade todas as pessoas que estavam envolvidas. Está aí um envolvido de caso sério. É um escândalo, é um macinte à população brasileira. Aliás, Fred, escândalo nos governos Lula são normais. Aconteceram lá em 2005 o escândalo do Mensalão, depois veio o escândalo do Petrolão, depois veio o escândalo maior que acabou levando o impeachment da ex-presidente Dilma e do presidente Lula na época, que levou a condenação e a prisão. Então, escândalos nesse governo são normais. Com pouco mais de 100 dias, os escândalos começam a aparecer. E não adianta querer jogar a culpa só em bolsonarista, não. Tem que jogar a culpa em quem tem culpa, sim. E vamos apurar, fazer a CPI, porque já foi agora votado no Senado com os votos acima do que era necessário, como na Câmara Federal também. E mesmo assim, o senhor Rodrigo Pacheco, mais uma vez, afinou e deixou a coisa correr para a semana que vem. Mas vai ter que abrir a CPI. E vamos ver lá na CPI quem são os culpados. Agora, é um absurdo que o general Gonçalves Dias, braço direito do Lula, fez e apareceu agora. E tanto ele tem culpa no cartório que ele pediu demissão imediatamente, ou mandaram ele embora imediatamente. Tá certo? Então não tem desculpa. A cara dessa invasão é a cara da irresponsabilidade desse governo, sim, que tem participação naquela invasão. Eu não estou defendendo ninguém que invadiu, eu sou contra a quebradeira, eu sou contra a invasão, e acho que todas as pessoas que tiveram culpa naquele 8 de janeiro têm que ser punidas, sim, sendo bolsonaristas ou sendo esquerdistas, que tinha um monte de esquerdistas lá infiltrados. Isso está provado, está sendo mostrado, e a CPI vai mostrar isso. Então, é um absurdo, é um macinte à população brasileira, é um escândalo, e mais um escândalo do governo Lula, acostumado a escândalos desde 2003, quando ele entrou. Não preciso citar aqui de novo um monte de escândalos, fora as prisões e delações dos seus ministros, dos seus assessores nesses anos todos. Então, escândalo é coisa normal nesse governo aí. Quem votou nesse governo agora tem que aceitar. E quem não votou, a turma que não votou, está tendo que engolir. Agora, vamos ver se é um país sério e se vai punir as pessoas corretamente ou se vão deixar passar batido mais uma vez. Agora,
ver a imprensa marrom, a imprensa que foi contra o tempo inteiro, só contra um lado e defendendo o outro, agora se render, é muito bom, né? Porque pelo menos nós entendemos que você tem que dar o braço a torcer, meu amigo. É isso aí, foi um absurdo, viu, Fred? Uma assinte, uma indecência contra o povo brasileiro. Ô Zé, só para inverter a ordem agora, começar por você, mas ainda nesse tema, que tem algumas dúvidas, né? Por que as imagens só apareceram agora? Se não tem problema, por que houve a demissão ou o pedido de demissão do general Zé, na sua opinião? Exatamente. Por que essas imagens apareceram agora? Obviamente que isso foi um furo de alguém que passou por cima de autoridades para poder conseguir essas imagens e botar na mídia, tá certo? Então esse segredo aí nós não vamos saber. Alguém conseguiu este furo e colocou, porque quem está lá em cima sabia disso. Tinha as imagens lá do general Gonçalves Dias, com certeza, e eles estão sabendo de tudo que aconteceu. Então, esse furo nós não vamos saber nunca o que foi. Agora, a demissão dele é a prova cabível de que ele tem culpa no cartório, sim, que ele deu água, sim, que ele abriu porta, sim, que ele incentivou a quebradeira, sim. Tá certo? E o outro ex-ministro lá, que foi está preso há 3 meses lá em Brasília, comendo pão que o diabo amassou, foi preso. Ele também tem que ter o mesmo tratamento. Aliás, o nosso ministro da Segurança aí, o Flávio Dino, que falou tanto dos bolsonaristas que invadiram, e agora, seu Flávio Dino, ministro Flávio Dino, vai prender o homem ou não vai prender o homem? Está provado que ele estava lá, prende ele, algema, faz igual fizeram com o outro. A justiça é para todos, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ô Zé, só consertando, o Dino é ministro da Justiça. Agora você tocou num assunto importante, desculpa, né, Zé? Desculpa. A questão do Anderson Torres estar preso até agora. Né? O Lula diz que várias pessoas que fizeram delação premiada foi por causa, estavam presos, estavam frágeis, né? Parece que querem fazer o mesmo com Anderson Torres, né? Como que se repetem as mesmas coisas, só mudam os atores. Mas então minha pergunta para você é a respeito disso, mas dando um pitacozinho. Eu acho não, né? Com certeza tudo que foi invadido tem câmeras adoidado. E só uma imagem pega alguém ligado a Lula? Na realidade, eu estava lendo até pouco antes aqui de entrar, o César Calejão colocou que foi um dos grandes entrevistados nossos aqui, ele colocou a imagem do jornalista que vazou as notícias, né? Até disponibilizo nas minhas redes sociais e tudo. Então, eu acho, bolsonarista, eu acho isso, gente, eu acho o seguinte, o jornalismo, ele tem que ter essa liberdade que nós vimos aí que é um jornalismo sem liberdade no governo Bolsonaro. Né, que ninguém podia cobrir lá no cercadinho, a não ser os seus asseclas que ficavam por ali. É preciso ter liberdade de imprensa. A imprensa tem um papel fundamental na democracia. Se o jornalista abusar de alguma forma, ele tem que ser punido também, como qualquer outra pessoa, mas ele tem o direito e ele tem o dever de nos esclarecer quando há algumas situações que a gente não fica sabendo. Então o jornalismo está aí para isso. O que a gente tem que questionar, como dizia o meu professor de filosofia e de direito processual, é que a gente precisa às vezes entender quais são as coisas por trás das coisas, né? Por que eles borraram a imagem daquele capitão ou daquele major, não sei, que estava ali, borraram a imagem dele e deixou só a imagem do Gonçalves Dias. Essas coisas não acontecem de graça, não, gente. Entendeu? Essas coisas não acontecem de graça, não. Não existe notícia, existe notícia dada, né? Aí o juiz Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes mandou tirar o borro da cara do oficial do exército que estava ali dando água para os manifestantes. Era exatamente um oficial nomeado
pelo general Heleno, que continuou lá até 8 de janeiro. Então, eu sou a favor da CPI, tem que ter, porque existe aí uma briga política, e na briga política você tem que disputar espaço. Isso faz parte da democracia. Agora, tem que dar nome aos bois. Tem que dar nome aos bois. Eu penso que as imagens, tem essas imagens, tem outras imagens, quem libera, tanto se o presidente da República tem que quebrar, esse negócio de colocar sigilo de 100 anos, abre os negócios e deixa as coisas, sabe? A gente precisa formar a opinião das pessoas, precisa discutir isso aqui na televisão, no rádio, em qualquer outro lugar, né? Eu acho que a gente precisa ter clareza e parar com esse negócio de ficar com coisa escondidinha aqui, escondidinha ali, e a gente não conseguir saber o que está acontecendo. Então, a gente precisa, assim, nós precisamos nos informar cada vez mais, cada vez melhor, entendeu? Entender o que nós passamos nesse período turvo aí para trás, para não repetir as mesmas coisas, com o risco de a gente ter um novo golpe de Estado. Então é preciso limpar, de fato, o governo federal com essas instituições, com esses militares que entraram no governo, que bolsonarizaram o governo, que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Então a gente precisa entender isso, porque o Bolsonaro é só uma peça nesse tabuleiro que ativou isso aí, e ativou essa teratologia. Então a gente precisa resolver todas essas questões, passar um pano em cima disso, mais um pano para limpar tudo e responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. E o Anderson Torres, Fred, quem determina a soltura dele ou não vai ser o ministro do STF. Ou do TSE e do STF. Eles têm que dar conta disso. O Anderson Torres, ele não está lá de graça, não, porque ele tem a digital dele está lá no 8 de janeiro. Ele pode não estar falando, mas que a digital dele está lá. Rapidinho, o Anderson Torres é o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que está preso. Rapidinho, 1 minuto e meio, Betão, vou inverter, depois é Raimundo. Nós falamos de CPI, nós falamos de CPMI, o Nicolas, nosso deputado federal, disse que acertou com o Rodrigo Pacheco, hoje publicou um vídeo que o Rodrigo Pacheco não honrou a palavra de abrir a CPI ou CPMI. Minha pergunta é o seguinte, Betão, sua avaliação do senador mineiro, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Grande republicano nesse momento turvo que nós passamos aí. Faltou em alguns momentos, eu falei isso aqui, mas, para se ter uma ideia, ficou em Brasília, no período eleitoral, ele ficou em Brasília, não veio a Belo Horizonte, né? Quando precisou dele aí em 8 de janeiro, assumiu a postura dele de democrata. Então, um grande brasileiro. É óbvio que ninguém é perfeito, a gente vai ter que ir aprendendo também ao longo do tempo. Mas a República é feita disso, né? O Nicolas Ferreira, seu deputado... Não, não é meu não. Eu quis dizer deputado mineiro, né? O deputado mais votado do Brasil. Tem que se respeitar. Sem sombra de dúvida. Eu respeito ele com todo respeito, vou falar com todo respeito aqui. Ele precisa aprender um pouco mais, né? Está chegando agora, ia ser caçado em Belo Horizonte aqui, na Câmara de Vereadores aqui, e deu sorte, né? Que virou deputado. Mas precisa aprender um pouco mais, né? Talvez um pouquinho mais de literatura, de entendimento da vida, de entendimento que a gente precisa respeitar as minorias. Faça bem um pouco para esse rapaz, né? Mas, dentro do que ele se propôs, vai fazendo aí esse trabalho dele, que vão ver até quando vai durar, né? Zé, sua opinião a respeito do senador mineiro, vamos falar nosso também, porque é o nosso senador mineiro, Rodrigo Pacheco. Decepção total, né, Fred? Eu, inclusive, fui um dos que votei nele a eleição passada lá, como senador, até por falta de opção. Quando você tinha uma Dilma Rousseff como candidato, você tinha que votar no Rodrigo Pacheco. Mas é uma grande decepção o sujeito que não está honrando a posição dele de presidente do Senado, covarde, está fugindo dos assuntos, está fugindo da sua responsabilidade e mais uma vez fugiu. Então, para mim, ele é uma grande decepção, não só para mim, mas para uma grande parte do povo brasileiro, né? Ele não está honrando o cargo que lhe deram de presidente do Senado Federal. Então, ele precisa melhorar e muito. O Nicolas, parabéns ao Nicolas, é o deputado mais votado do Brasil e é um cara que tem coragem e fala com coragem.
Discordo completamente do Betão. Não tem que aprender nada. O Nicolas sabe muito, sabe mais do que eu, mais do que o Betão, mais do que você, Fred, mais do que todo mundo. Tanto que ele está lá, é o deputado mais votado, viu? Então não precisa aprender mais nada, não. Já está bom demais. Aprender nós sempre aprendemos no dia a dia. Mas é um cara porreta, que fala a verdade e que mostra a cara sem medo de ser feliz e sem medo de ninguém. Porque ele tem a imunidade dentro do que ele está falando a verdade. Se ele tiver que ser punido, se ele conversar fiado ou acusar alguém e tomar um processo, é outra história. Por enquanto, não tem isso. Tudo que ele está falando, eu sou a favor. Agora, o senador da República, o Rodrigo Pacheco, é uma grande decepção para o povo mineiro. Tá bom, Fred? Eu estou encerrando minha participação, que agora realmente estou no meu horário. Se eu tiver tempo do pitaco final, se você me permitir. Agora, Zé, pitaco final seu, meu amigo. Pitaco final vai com o nosso sentimento pela partida precoce do nosso querido Geraldo Três Quartos nessa semana. Sentimos muito o rei do Bloco do Sujo, que foi embora de uma maneira muito rápida. Nosso sentimento aos familiares. E também a partida do Dirceu Belisquete, craque aí do Vila Nova dos anos 70, 80, mas partiu para uma vida melhor, foi resgatado pelos filhos dele, foi para o Nordeste do país para se tratar, para voltar a ter uma vida normal daqui para frente. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Betão, chegando ao momento final do nosso programa, seu pitaco final. Pitaco final meu, eu vou ficar bem espinhoso hoje no meu pitaco final. Nós precisamos discutir aqui também o Tacla Duran e o Moro, viu, gente? Eu acho que a gente está precisando falar desses dois assuntos. Semana que vem nós vamos falar. Até porque fala de novo, Tacla? Tacla Duran. Tacla Duran é muito pouco divulgado. Exatamente. Então a gente precisa tratar desse assunto porque... Está na pauta, Betão. Está na pauta do dia. Puxão de orelha anotado. Bacana demais. Um beijo para todos, dona Nair, e todas as pessoas que nos assistem aqui no Resenha Banqueta. Resenha Banqueta, Cultura Geral e Conexão Leão, mesma coisa. Bora! Meu pitaco final é só para dar uma geral, minha opinião a respeito do Rodrigo Pacheco. A gente que está nos bastidores, a gente sabe. Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, uma pessoa, são parceiríssimos políticos. Escreve aí. Uma das 3 vagas que Lula irá indicar ao STF é do Rodrigo Pacheco. Então, com isso, dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. No mais, desejar um ótimo feriado com muito amor, muito carinho, muito descanso. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta, que tá pegando fogo.